Olá, meus amados do YouTube. E também pode assistir aquelas pessoas que me vêem pelo Facebook. Meus amados, primeiro eu quero agradecer a vocês por permitir que eu entre em seu lar nessa noite. E juntos nós vamos participar um pouco deste pão, este pão que tem nos fortalecido, que tem nos feito crescer espiritualmente e tem nos mostrado a nossa posição em Cristo. Então, meus amados, eu peço para você também compartilhar esse vídeo, se inscrever neste canal, no canal É de Nova Aliança, assine o sininho para quando eu postar outros vídeos, você seja notificado. E assim você vai ser o primeiro a ouvir o que eu prego pelas redes sociais. Porque primeiramente eu prego aqui pelo YouTube. E nos domingos, o que eu prego aqui no YouTube hoje, eu prego no domingo no YouTube, ao vivo. Hoje eu faço um vídeo e domingo eu faço ao vivo. Então, meus amados, se inscreva neste canal, faça esse canal crescer, porque tem muita gente algemados por aí. E nós temos, Deus nos deu essa responsabilidade a nós, que nós venhamos libertar este povo das algemas. O homem tem colocado na sua mente e assim tem deixado o povo no cativeiro. Meus amados, essa palavra que eu prego hoje é uma segunda parte do que eu preguei domingo no Facebook. Domingo eu não preguei o que eu preguei na quinta, porque eu vi que só tinha escrito a metade da nossa pregação. Eu costumo pregar, né? Eu leio, eu vejo as passagens e anoto no caderno para que a gente não esqueça, não pule, né? Então a gente vai anotando. Então na quinta-feira, na quinta-feira, né? Eu não preguei o que eu preguei domingo. Então o que eu preguei domingo no Facebook é uma palestra que se dividiu em duas partes. Preguei uma parte no domingo e outra parte é o que eu vou pregar agora e vou repetir domingo ao vivo pelo Facebook. Então, se você não viu o vídeo que eu fiz ao vivo domingo pelo Facebook, eu aconselho você ver, porque esse vídeo ele tem, eu vou dar ele o mesmo título, porém domingo eu peguei Igreja Cadáver 1 e hoje eu vou pegar a Igreja Cadáver 2. Apenas eu troquei só domingo, eu coloquei o segundo nome como Igreja Cadáver e seus túmulos. Hoje nós vamos pegar a Igreja Cadáver e seus abutres, né? Para dar uma diversificadazinha um pouco. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo, porque tem gente necessitada de ouvir uma palavra desta, uma palavra que vai libertá-la, vai tirá-la da mão dos lobos. Então compartilhe, meus amados. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. É isso mesmo? Mateus capítulo 24, versículo 28. Que diz assim, versículo 28. Porque é o título do nosso vídeo de hoje, né? Domingo o nosso título era a Igreja Cadáver e seus túmulos, mas hoje é a Igreja Cadáver e seus abutres, né? 28. Onde estiver o cadáver, aí se encontrarão os abutres.
Abutres, meus amados, para você que é paulista, não sei de onde você está assistindo esse vídeo, abutre é urubu. O abutre, que é o urubu, ele não mata a sua presa. O urubu não mata. O urubu não faz animal de presa. O urubu ele só come o que está morto. O urubu é uma das aves carnívoras que não tem arma nenhuma a favor dela, a não ser o bico para comer. O bico dela do abutre é muito afiado. Ele rasga o couro do animal mesmo, mas o abutre ele não tem unha para segurar o animal. O pé do abutre é que nem o pé de uma galinha. A galinha ela só serve para ciscar o chão. A galinha ela não tem o poder de segurar uma outra ave com as unhas. É igual o abutre. O abutre ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder nas unhas. E o poder dele é no bico somente para comer. Então o abutre ele não mata. Ele não mata a sua presa. E é assim, porque, meus amados, há uma passagem no livro de Apocalipse que os teólogos hoje eles abraçaram esse livro falso do Apocalipse como é que chama? Eles regem a sua igreja segundo o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, para quem leva ele ao pé da letra, ele é um livro que põe medo, que escraviza. O livro do Apocalipse, meus amados, é uma ramificação do livro de Daniel. João estava pregando uma parte da profecia de Daniel. Daniel profetizou que o fim dos tempos chegaria ao ano 70 da era que eles viviam, depois de Cristo, né? Não da era de Daniel, mas da era depois de Cristo. Daniel profetizou isso aí. Então o livro do Apocalipse é uma ramificação do livro de Daniel e que já se cumpriu, né? O povo, os teólogos, eles não sabem o que é uma metáfora. Então, no tempo de Daniel e no tempo de João, eles eram muito perseguidos pelas suas profecias, pelas suas pregações contra os imperadores que mandavam naquela época. Em cada seu tempo, né? No tempo de Daniel e no tempo de João. Então, para Daniel e João não sofrerem maior perseguições dos imperadores, eles falavam dos imperadores por metáfora. Qual era a metáfora que eles usavam dos imperadores? Era besta, era dragão. Então, eles falavam dos imperadores por metáfora, para que eles não entendessem, né? E não perseguissem eles mais ainda. É chip. Então, o livro do Apocalipse está repleto de metáfora. E os teólogos pegam isso e põem o pé da letra, traz para o dia de hoje, e usam o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é as algemas do chamado evangélico hoje. É esse livro do Apocalipse. Porque Daniel foi quem profetizou o fim dos tempos que apontava para o ano 70. Daniel profetizou. Aí os teólogos, os pastores, pegam esse livro e algema o povo de Deus com esse livro. Então, meus amados, vamos conhecer um pouco do que é uma igreja cadáver, né? Já lemos o capítulo 24, do versículo 28 de Mateus, né?
onde tem o nosso título aí. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. E é isso que nós vemos hoje. Os pastores, eles não têm arma perigosa para matar o cristão, matar o povo de Deus. Porque o povo de Deus, o povo hoje, o ser humano hoje, quando procura uma igreja, praticamente ele já vai morto para lá. Vai com a sua vida destruída, casamento destruído, família destruída, filhos na droga, briga infinitas dentro de seus lares. E doenças, né, que eles às vezes adquirem. E através disto, eles saem em busca de uma igreja que oferece a chamada cura. E o povo sai desesperado para lá, já morto, e chega lá o urubu, o abutre só come. Ela leva a sua carteira e a carteira volta vazia. A carteira vai cheia e a carteira volta vazia. É assim que os abutres fazem. Os abutres ele não matam, ele só come. Porque é o que nós vemos hoje nas igrejas. O crente vai, deixa o seu lar e vai para uma igreja dessa aí, onde se oferece cura, oferece prosperidade, oferece amores. Aí acaba de chegar lá, só põe o caixão e o urubu, ó, só come. O abutre só come. Então, meus amados, a gente temos que conhecer a palavra verdadeira de Deus, né? Abra sua Bíblia em Romanos. O que é que nós vamos aprender aqui em Romanos? Romanos, no capítulo 7, no versículo 7 também, que nós vamos ver até o 11, que diz assim, ó: que diremos, pois? É a lei pecado? Porque a pessoa vive, já vive numa vida destruída, né? Com a sua vida financeira destruída, sua vida conjugal destruída, sua vida familiar destruída, doenças, né? Ela fica desesperada e vai para um lugar deste, chamado igreja, onde se oferece tudo, a solução de tudo. Aí chega lá, o que é que os abutres usam para fechar a tampa do caixão? Usam a lei. Eles usam a lei. E era o que Paulo estava falando aos romanos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, disse Paulo. E quando você começa a conversar, principalmente com um sabatista, aí eles trazem para quê? Paulo disse que a lei era boa. A lei era boa. Paulo disse que a lei era boa. Mas para quem cumpre ao pé da letra, para quem cumpre na íntegra, não para quem cumpre 10 mandamentos e erra o resto. E ele disse aqui: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Paulo disse: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Paulo não tinha conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então, por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não disser não cobiçarás. Se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Mas o pecado tomando ocasião pelo Satanás, é isso que está escrito na sua Bíblia? Pelo Satanás, pelo demônio? Por quem o pecado tomou ocasião? Pela lei. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento,
despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei, está morto o pecado. Sem lei está morto o pecado. A igreja vive dizendo que tem pecado. Então ela está viva para o pecado, ela está viva para a lei, morta para Deus. Está cadáver. A igreja é o cadáver, pronta para os abutres comer, devorar as suas vidas. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Né? Veja isso aqui, como é claro isso aqui. Então a igreja hoje, ela está viva para o pecado e morta para a graça, morta para Deus. Vamos ler de novo. Porém, sem lei estava morto o pecado. Sem lei estava morto o pecado. Então, hoje, como nós não temos lei, o pecado está morto para nós. Nós não podemos ter pecado se nós não temos lei. Agora, se eu pratico lei, eu estou trazendo o quê? O pecado e eu vou morrer. O pecado vai vir para mim e eu vou morrer. Se eu estou trazendo lei, porque era lei o pecado. Estava morto, sem lei estava morto o pecado. A lei veio, o pecado reviveu. É o que a igreja vive aí, ó. Morta. Uma igreja cadáver. Alimento para os abutres. Sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, vamos ler até o 11. E o mandamento que me fora para a vida, né, que se pregava, Moisés pregava o mandamento, o povo tinha que viver os mandamentos para ter a presença de Deus. E Paulo está dizendo aqui, e o mandamento que me fora para a vida, né, se cumprisse o mandamento, eu teria vida. Mas como ninguém cumpriu todos os mandamentos, todos estavam mortos. E é o que a igreja vive hoje, a igreja é cadáver. A igreja está morta em seus mandamentos, nas suas leis, nos seus dízimos, nos seus batismos, nas suas Páscoas. A igreja está morta nos seus jejuns. A igreja está morta, é uma igreja cadáver, que está só servindo de alimento para os abutres. E o mandamento que me foram para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. O mesmo mandamento se tornou para a morte, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. A lei que Paulo falou que era boa. Boa se cumprisse todos os mandamentos, que não são 13, são 613. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou. Olha,
pelo mesmo mandamento me enganou. A igreja veio aí enganada nos mandamentos. A igreja veio aí enganada, perdida, morta em mandamento, servindo de comida para abutres. E quem é os abutres? Os pastores. Quem é que leva melhor nisso? Os pastores. Porque sem lei, eles não conseguem meter a mão no seu bolso. Sem lei, eles não algemam. Sem o livro do Apocalipse, eles não algemam a igreja. Eles precisam do livro do Apocalipse para algemar a igreja lá dentro. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. A igreja está morta, está o cadáver. É o cadáver. Vive, está cheio de cadáver por aí. Ó. E os abutres, venha cadáver, venha cadáver, que aqui vou te dar vida. Aí chega lá, lei neles. Nunca vão viver, vão ser cadáver por resto das suas vidas. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de bênção. Não é isso? Não, me ajuda aí. É isso que se prega dentro das chamadas igrejas que prega a lei, que prega mandamento? Venha receber sua bênção, venha receber sua bênção, venha receber sua bênção. Sua bênção financeira, sua bênção familiar, sua bênção conjugal, sua bênção da saúde. E o que é que diz aqui? Ó? Todos quantos são das obras. O que é obra? Diz-me é obra. E o que é obra? Jejum. Jejum é obra. E o que é obra? Batismo em água. É obra. Então todos que praticam a obra da lei estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Em todas. Mas ninguém, para cumprir a lei, o próprio Deus abandonou o trono e veio a essa terra no corpo de Jesus de Nazaré, para que ele cumprisse toda a lei. Vamos ler de novo? 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por isso, meus amados, que nós vemos casas destruídas aí, que a casa está toda, a família daquela casa está dentro de uma chamada igreja. Todos os domingos eles vão para a igreja buscar Deus, buscar a bênção, buscar o Espírito Santo. Mas você vê que a maioria deles é família destruída, filho nas drogas, cheios de câncer, às vezes nem comida tem para comer, casamento destruídos, e gente que vive certinho. Gente que dá o dízimo certinho, gente que jejua certinho, gente que vai ao monte certinho, gente que ora 3 vezes o dia, mas os seus lá estão destruídos. Por quê? Estão praticando lei, praticando obras da lei,
E obras da lei é o que? É bênção? É maldição. Então, meus amados, nós precisamos espalhar isso aqui para que o mundo conheça as maldições por qual elas passam. Tem gente passando por maldições que nem tem ideia do que estão passando, porque estão passando aquilo ali. Né? Vamos ver aqui. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não é por obras da lei. Então, meus amados, abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6 até o 8 nós vamos ler. Que diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se Deus nos habilitou, se Cristo nos habilitou para que nós ministrasse uma nova aliança, ou seja, o seu evangelho, por que se prega lei dentro desses açarpão por aí para matar a igreja? Os abutres querem ver a igreja morta, porque se a igreja reviver, os abutres morrem, porque os abutres não matam a sua presa, os abutres não matam a sua presa que ele come. Para os abutres comer tem que estar morta. E a igreja praticando obras da lei, ela está morta, ela não tem vida, está morta. Sei, né? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. É para ser ministro de uma nova ou de uma velha? De uma nova. E por que eles pregam lei? Malaquias. Porque eles querem ver a igreja morta. A igreja só é alimento para eles se ela estiver morta. De uma nova aliança. De uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Não da letra. Que letra? A de Moisés. As letras escritas na pedra. Os mandamentos. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, a letra, os mandamentos, mata, mas o Espírito vivifica, o Evangelho vivifica. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, o ministério da morte, gravado em letras de pedras, os mandamentos, em letras de pedras, se revestiu de glória,
por ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, a glória do ministério da morte era tão grande que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés quando o Espírito estava nele. Porque Moisés, o Espírito, ele só manifestava em Moisés. O Espírito não vivia em Moisés. O Espírito, ele manifestava e saía. Então, quando o Espírito estava em Moisés, a glória era tão grande que os filhos de Israel não podiam olhar para Moisés. Se revestiu dos filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés por causa da sua glória, do seu rosto, ainda que desvanecesse, ainda que fosse, ficasse e saísse, ficasse e saísse, desvanecesse. Onde nós estávamos? Desvanecesse. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, o ministério do Cristo? 9. Vamos ler a 9? Não, só 8. Vamos pular. Como será o ministério do Espírito? Abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios. Volta só um pouquinho atrás. Capítulo 15, versículo 56. É um versículo só. O arguilhão da morte é o pecado. O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E os crentes vivem aí lutando para se santificar, lutando para não pecar, vivendo na lei, tomando força, tomando vitamina, né? Como que fosse a vitamina, tomando vitamina de pecado e querendo se safar do pecado. Como pode uma coisa dessa? Uma igreja que luta para não pecar, praticando a força do pecado. Como pode? E por que ela não vê isso? Porque está morta. Quem está morto não cheira, não come. O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, meus amados, é assim que os crentes querem se safar do pecado, praticando o pecado. Em Gálatas, de novo, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: porque eu, Paulo pegando aos Gálatas, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, se a igreja está na lei, ela está morta, é um cadáver, porque ela está na lei. Mas se ela deixar de viver na lei, pregar a lei, e viver o evangelho, ela vivesse. Mas por que os abutres não param de pregar a lei para a igreja? Porque se eles pararem de pregar a lei para a igreja vai viver. E não tem, vai faltar carne para eles. Vai faltar comida. Porque eles se alimentam dos cadáveres. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. É um versículo só. Em Romanos, no capítulo 7, no versículo 9, um versículo só também, que diz assim: outra hora, sem a lei, eu vivia. Outra hora.
sem a lei, eu vivi. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A igreja está morta, meus amados. A igreja chamada de Cristo está morta, porque eles vivem lei, vivem no dízimo, vivem em jejum, vivem em monte, vivem em batismo, tudo obras da lei. Então a igreja está morta, é um cadáver. E os abutres estão em cima da igreja, dos cadáveres. Porque é dos cadáveres que eles se alimentam. Tem seus carros importados, aviões, mansões, empresas, tudo tirado dos cadáveres. Romanos, nós vamos ver o 9. Não, Romanos 7, né? Romanos 7, 9. Agora, volta lá em Mateus 23. Versículo 1 ao 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na verdade, aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quando Moisés morreu, os escribas, os fariseus, se apossaram da cadeira de Moisés. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis. O povo quer imitar Moisés. A igreja adora imitar Moisés. Porque não os imiteis nas suas obras. Não imita, não faça a obra de Moisés. Mas a igreja adora isso. Nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Os escribas e os fariseus, eles escreviam as leis, mas eles mesmos não cumpriam. Assim falou, vamos ler até o 4, né? Versículo 4. Também não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Nem com o dedo. Eu conheço igreja aí que eles pregam com o crente, o membro não pode ter uma televisão de casa. Mas na casa dele, a televisão deles é de 60 polegadas. Eles pregam com os membros, não podem ir para uma piscina. Mas na casa deles tem piscina. É assim. A sua Bíblia em 2 de Reis. Segunda de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículo 38 até o 41.
38. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse o seu moço: põe a panela grande. Disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozido para os discípulos dos profetas. Versículo 29. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não os conhecias. É o que nós vemos na igreja hoje. É o que vemos nas igrejas hoje. Os pastores não conhecem o que estão pregando. E a igreja recebe aquilo que elas também não conhecem. Então elas acabam morrendo. Aqui nesse caso foi um pouco diferente. Apareceu alguém para dizer que tinha veneno na panela. Mas nem sempre tem alguém, porque se esse alguém às vezes detecta algum veneno, alguma coisa mortífera, alguma lei que mata, algum mandamento que mata, ele nem pode falar nada, porque quer passar por cima do pastor. É a primeira palavra que ele ouve. Se ele se levantar e querer falar isso, você quer passar por cima do pastor? Quer passar? É isto. Então eles ficam calados, às vezes até percebem, mas ficam calados. Come calado e continua morto como um cadáver. Visto não conheciam. Versículo 40, vamos ler até o 41, né? 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozido, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Então, se as pessoas, se a igreja visse que a lei era veneno, que ia matá-la, ela não comia. Mas por que elas comem? Porque elas não entendem, não conhecem. Elas não conhecem o que estão recebendo, a palavra que estão recebendo. E em muitos casos, nem o pastor conhece. Homem de Deus, e não comeram, e não puderam comer. 41. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, se a igreja tirasse esse veneno de dentro da sua mente, que é a panela, a igreja viveria. Mas a igreja não conhece o veneno e continua comendo, se alimentando do veneno, morta, e os abutres, comendo. É isso, infelizmente. É duro ter que pregar essas coisas, mostrar para a igreja que se chama de Deus esta palavra. E eu, como um semi-analfabeto, mostrar para um teólogo que estudou anos a fio e era para entender isso aqui, eles não entendem. Aí fica pondo veneno na mente, na panela, na mente da igreja. Lemos Reis, né?
Vamos encerrar a nossa pregação lá no livro de Colossenses. Abra lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13, para nós encerrar a nossa palestra hoje, com todas as sortes de bênçãos, e assim nós vamos dormir abençoados com esta palavra. Aliás, nós temos mais uma passagem, mas vamos ler Colossenses 2, 13 e 14. 13. E vós outros que estavas mortos, pelas vossas transgressões dos mandamentos. Então, se a igreja de Cristo hoje, ela não tem mandamento, ela não tem transgressão. O pecado era a transgressão da lei. Como a igreja de Cristo hoje não tem lei, não transgride, não tem pecado. Transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos. Ele perdoou todos ou perdoou só um pouquinho e deixou o resto para os abutres perdoar? Não, ele perdoou todos. Todos os nossos delitos, 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Se ele removeu inteiramente, o que é que tem hoje para os abutres remover? Nada. Nada. O que sobrou para os abutres remover foi o dinheiro da carteira. Foi o dinheiro da carteira. Que a igreja morta não se mexe. Então os abutres metem a mão no bolso da igreja a hora que eles querem. E a igreja não faz nada. Removeu inteiramente na cruz. Que palavra abençoada. E vamos agora encerrar. Agora sim, vamos encerrar lá em Romanos. Romanos capítulo 5, no versículo 17. É um versículo só, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. 5,17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, pela ofensa de um. Quem foi a ofensa de um? De Adão. Pela ofensa de um e por meio de um só, pela ofensa de um foi Adão, por meio de um só foi Adão, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, não é depois da morte. Os crentes estão esperando morrer para então eles reinarem. Mas aqui está dizendo em vida, não é após a morte, é em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esta palavra é abençoada. Então, meus amados, essa palavra foi para mim e eu recebo esta palavra. Se esta palavra foi para você e você recebe esta palavra, porque realmente
você é um cristão. Você hoje é um cristão que vive o Evangelho de Cristo. E vivendo o Evangelho de Cristo, não tem como nos ser amaldiçoado. Só bênção e graça. Então, graça e paz a todos nós. E até quinta-feira. Amém?